Capítulo 12. Restaurado para ser bênção. Agora chegamos a um ponto muito importante do processo de cura. Talvez o mais importante, pois revela o poder restaurador de Deus em seu triunfo máximo, seu poder para transformar o sofrimento humano em bênção para o homem e glória para o seu nome. Já analisamos vários tipos de graça. Vamos examinar agora o que denomino graça recicladora. Certa vez, visitei uma cidade onde havia uma grande operação de reciclagem de lixo. Nessa usina de reciclagem, o lixo era transformado em combustível para a produção de energia. Num processo semelhante, a graça recicladora de Deus transforma nossas fraquezas, nossas emoções doentes e todo o lixo que há em nossa vida em meios de crescimento espiritual e instrumentos úteis em seu serviço. Assim, essas coisas deixam de ser maldições e passam a ser bênçãos. Nenhum outro trecho das Escrituras aborda essa questão de modo mais belo e profundo do que o texto de Romanos 8, de 18 a 28. Embora essa passagem certamente tenha uma aplicação mais ampla, desejo aplicá-la aqui à maneira como Deus pode transformar pessoas que estão sofrendo em bênção para outros. Paulo inicia reconhecendo que vivemos num mundo caído, imperfeito, cheio de sofrimento. Mas logo, alguém poderá objetar: já estou cansado desses pregadores sempre dizendo isso. E por que tem de haver tanto sofrimento no mundo? A palavra central desse protesto é mundo, e essa é precisamente a mensagem de Paulo. Sofremos porque estamos neste mundo caído, e não em um mundo de sonhos, onde gostaríamos de viver, em uma utopia que gostaríamos de criar para nela vivermos. Vivemos neste mundo, numa época que se seguiu a queda do homem, no lado externo do Éden, neste paraíso perdido, onde o pecado entrou pela decisão dos filhos de Deus. Vivemos neste mundo onde o projeto original de Deus, que era perfeito, foi manchado, maculado, desfigurado, mutilado pelo mal. Estamos neste mundo onde, em vez de termos a perfeita vontade de Deus, muitas vezes, ou talvez sempre, temos de aceitar sua vontade conciliatória. O que Paulo realmente quer dizer é: encarem a realidade. Não podemos voltar atrás no tempo e regressar ao período anterior à queda. Não podemos viver num mundo de sonhos. E diz também que todo este mundo, toda a criação, desde os seres inanimados até o homem, é defeituoso. O mundo está sofrendo à espera de um novo nascimento, de uma redenção final para a natureza e a humanidade, na qual sejamos novas criaturas, com novos corpos e mentes, e tudo volte a ser perfeito. Paulo não estava dizendo que Deus precisa de nossos pecados e fraquezas, falhas e erros para operar seus desígnios e sua vontade nesse mundo. Não, mas neste mundo caído, eles são quase que as únicas coisas através das quais ele pode operar para realizar sua vontade providencial, conciliatória. Se pudéssemos descobrir a origem de todos os traumas humanos, de todos os sofrimentos, veríamos que, em última análise, eles são consequência do pecado de alguém, talvez de pessoas que viveram há várias gerações. Se pudéssemos voltar bem atrás para descobrir a origem do sofrimento, veríamos que o que chega até nós como fraqueza e trauma emocional foi sendo transmitido de uma geração a outra por meio de genes imperfeitos, criações erradas e atuação imperfeita. Muitas vezes, quando as pessoas me relatam histórias de sofrimentos e mágoas, elas interrompem as queixas e dizem: uma coisa que me ajudou muito foi conhecer os pais dele ou dela, ou os avós, os familiares. Fiquei sabendo de tudo o que aconteceu com ele e como foi traumatizado e aniquilado. Aí comecei a entendê-lo melhor e a ter compaixão dele. Sempre me alegro ao ouvir isso, pois sei que a compaixão pode trazer consigo aceitação e a aceitação pode se transformar em amor. Aquele que está ao nosso lado. Paulo aplicou essa profunda verdade teológica a um aspecto muito prático, o de nossos traumas emocionais e recalques. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Graças a Deus, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Não estamos abandonados à própria sorte, forçados a utilizar apenas nossos parcos recursos para, de alguma forma, atravessarmos essa confusão toda, levando vidas fracassadas. Não, nosso médico ferido, nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, pode compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, o Filho de Deus, identificou-se conosco, seres humanos, quando se tornou o Filho do Homem. Ele não apenas conhece nossas fraquezas, mas também nossos sentimentos. Ele compreende bem a dor da rejeição, a aflição causada pela separação, o pavor da solidão e o abandono, as nuvens negras da depressão. Ele entende, conhece e sente essas enfermidades, essas adversidades e fraquezas. Ele é o nosso médico ferido, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e que levou sobre si nossas iniquidades e fraquezas.
Cristo é o nosso médico ferido. Ele compreende bem nosso sofrimento. Por isso, quando se preparava para deixar esse mundo, prometeu que não deixaria seus amigos sós, mas voltaria para eles enviando-lhes o Consolador, o Paráclito. O termo para significa ao lado, e kleto significa chamar. Eu vos enviarei uma pessoa a quem vocês poderão invocar, que virá para estar ao lado de vocês e os ajudará em suas fraquezas. Vejamos a palavra grega que dá o termo ajudar. Ela consiste na junção de 3 vocábulos: san, ao lado de ou com, ante, no lado oposto, e lambano, agarrar, segurar. Quando reunimos todos eles, temos sunanti lambanotai, que significa segurar juntamente conosco a outra ponta. Você já vibrou com uma palavra grega? Pois deveria, quando pensasse nesta. Eu lhes enviarei um paráclito, que vem ficar ao seu lado quando chamarem, e que irá segurar juntamente com vocês o outro lado do fardo. Será proveitoso fazer uma análise ainda mais detalhada dessas palavras, pois esse termo se acha no modo indicativo e representa um fato. Está na voz mediana, indicando que o Espírito Santo está realizando a ação, e no tempo presente, que fala de uma ação habitual e contínua. Ele está sempre ali. Essa é, então, uma das grandes realizações do Paráclito, Consolador e Conselheiro, que está sempre pronto a colocar-se do outro lado de nossas fraquezas destrutivas, traumas emocionais e recalques dolorosos. E se formos imperfeitos em nossa atuação, se estivermos traumatizados, ele não nos abandona por isso. Ele é exatamente o contrário da caricatura errada que o perfeccionista faz de Deus. O Deus que está sempre lhe sussurrando: ora, vamos lá, esforce-se um pouco mais. Você tem condições de ser melhor do que está sendo. Quando chegar à altura do que desejo, então eu o amarei. O Paráclito é o Deus que compreende, que enxerga que estamos a carregar um fardo excessivamente pesado para nós, que percebe que por nós mesmos não conseguiremos chegar lá, e por isso vem para o nosso lado, pega o fardo pesado com todos os sofrimentos que ele traz e nos ajuda a carregá-lo, capacitando-nos a suportar nossas fraquezas destrutivas. Que quadro maravilhoso! Este verbo é encontrado em apenas mais um texto do Novo Testamento, em Lucas 10:40. Maria estava sentada aos pés de Jesus, desfrutando de seus ensinos e seu amor. Marta estava correndo de um lado para outro na cozinha, fazendo sozinha todo o trabalho da casa, mas também estava fervilhando em fogo brando e ficando mais irritada a cada minuto que passava, até que ela irrompeu a porta da sala onde Jesus e Maria se achavam e explodiu. Jesus, quer por favor falar com Maria para vir aqui e ajudar a mim? Diga-lhe para vir aqui e fazer a parte dela, segurar o outro lado. Não consigo fazer tudo sozinha. Essa é a figura dada por essa palavra, o Espírito Santo a ajudar-nos segurando a outra ponta. A boa nova do Evangelho para as pessoas que sofrem com traumas emocionais é a seguinte: Deus nos ama não porque sejamos bons, mas porque precisamos do seu amor para sermos bons. Cristo, nosso sumo sacerdote, levou sobre si nossos pecados e fraquezas, não porque fôssemos bons, mas porque precisamos de seu amor e aceitação para nos tornarmos bons. O Espírito Santo nos oferece sua contínua presença e poder, que nos capacitam não porque somos bons, mas porque precisamos dele para sermos bons. Que verdade maravilhosa! Temos aqui a provisão completa da graça de Deus, o amor incondicional e a aceitação do Pai, a completa identificação do Filho conosco, como nosso sumo sacerdote e médico ferido, sua identificação com nossos pecados e fraquezas e a assistência diária, terna e inspiradora do Espírito. E como o Espírito nos ajuda em meio a nossas fraquezas, que tanto nos prejudicam? Por que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós? Somente o Espírito Santo conhece realmente a mente de Deus, e só Ele nos compreende de verdade. E como Ele conhece o coração de Deus e conhece o nosso também, só Ele pode unir esses dois lados. E assim o Espírito intercede por nós com gemidos profundos, demais para serem expressos. Ele intercede por nós em acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Se traduzirmos a palavra corações aqui por subconsciente, poderemos entender melhor o que Paulo está dizendo. E no mais profundo recanto de nosso ser, onde estão armazenadas nossas lembranças, onde nossas mágoas e sofrimentos estão enterrados tão profundamente que uma oração comum não os alcança, nem mesmo uma oração audível.
É ali que ocorre a cura dos traumas emocionais, pela operação do Espírito Santo. É ali que atua o suavizante bálsamo de Gileade, limpando nossos ferimentos, trazendo perdão, consertando os estragos e derramando o amor de Deus para efetuar a cura. O Paráclito não apenas vem para ficar ao nosso lado, mas também dentro de nós. Mas o melhor vem agora. Muitas vezes citamos Romanos 8:28 fora do seu contexto. Na verdade, ele é a etapa final de todo um processo corretivo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma versão moderna desse texto diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira versão citada realmente pode ser enganosa. Todas as coisas cooperam. Infelizmente sabemos que as coisas não cooperam, pelo contrário, elas podem até cooperar contra nós. Mas Deus opera nas coisas, fazendo com que as circunstâncias resultem em bem para nós. Isso modifica tudo, pois transfere o agente da ação, no caso, para o Pai, das coisas e da causalidade, para Deus, uma pessoa cheia de amor e altos propósitos. Esta é a parte mais notável de todo esse processo de restauração, o fato de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, que Ele transforma lembranças dolorosas em auxílio para outros. Esse é o maior dos milagres. Sem isso, a restauração não poderia ser considerada completa, pois a cura total não se restringe apenas ao alívio de recordações dolorosas, a perdoar e ser perdoado, de penosos ressentimentos e nem mesmo a reprogramação de nossa mente. A cura é um milagre da graça recicladora de Deus, que faz com que todas as coisas redundem em bem, que opera uma reciclagem em nossos traumas, tornando-nos sadios e úteis. Isso não significa que todas essas coisas que estivemos descrevendo aqui constituem a vontade de Deus para nós. Deus não é o criador de todos os eventos, mas é o Senhor de todos eles. Isso quer dizer que tudo o que acontece na nossa vida, Ele pode usar para o nosso bem e usará, se nos rendermos em suas mãos e permitirmos que Ele opere em nossa vida. Ele não modifica a realidade e a crueldade dos males que nos sobrevêm. Humanamente falando, nada pode modificá-los. O mal ainda é o mal, trágico, sem sentido e talvez injusto e absurdo, mas Deus pode modificar o significado dele para a nossa vida. Deus pode entrelaçá-lo ao projeto e propósito de nossa vida, de modo que tudo esteja dentro do círculo de sua ação redentora e recicladora. Deus é o grande alquimista que transformará tudo o que há em nossa vida em ouro espiritual, se nós assim permitirmos. Ele é o grande tecelão que pode pegar todos os traumas, todas as mágoas, todas as fraquezas destrutivas e entrelaçá-las ao seu projeto, mesmo que todos os fios tenham sido preparados por mãos ímpias, ignorantes e tolas. Quando cooperamos com o Espírito Santo nesse processo de oração e de curas profundas, Deus não somente nos refaz e recondiciona, não somente tece novamente o seu projeto, mas também o recicla para que possamos ajudar a outros. Aí então poderemos olhar para a vida e dizer: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Beth e seu marido me procuraram para aconselhamento. Sabia que era um casal muito dedicado, que estavam preparando-se para se dedicar ao ministério e que seu casamento era bastante sólido. Entretanto, ultimamente estavam tendo algumas dificuldades no relacionamento. E Beth sofria crises de depressão cada vez mais sérias. No primeiro encontro que tivemos, as lágrimas lhe corriam abundantemente pelo rosto e ela própria estava surpresa com isso. Pensava que havia parado com o choro havia muitos anos, mas agora parecia que ele estava de volta e de forma incontrolável e para constrangimento dela. Na segunda vez em que veio, Beth pôs-se a contar-me sua história. Os pais tinham sido obrigados a casar-se, pois a mãe ficara grávida dela. Foi um casamento forçado e Beth, o filho indesejado. E quero abrir um parêntese aqui para dizer que, se esse também é o caso do leitor, precisa resolver isso aceitando os fatos como são. Quando Beth estava com 3 anos e meio, a mãe ficou grávida novamente. Entretanto, o pai havia tido um caso com outra mulher que também ficara grávida mais ou menos na mesma época. Isso causou sérios conflitos na família, terminando com o divórcio. As recordações que Beth tinha de tudo aquilo eram sobremodo claras. Lembrava-se nitidamente do último dia quando o pai saíra porta fora e abandonara o lar. Recordava-se de que estava em seu berço quando aquilo aconteceu, ouvindo a terrível briga e o momento aterrador de sua partida. O acontecimento havia deixado em seu peito como que um nódulo doloroso e maligno. Quando estávamos revivendo aquele incidente durante a oração pela sua cura interior, o Senhor nos levou de volta àquele berço. E Ele pôde fazer isso, pois o tempo está em suas mãos. Foi Ele quem disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58.
Nossas lembranças se acham todas na presença daquele que é o Senhor do tempo, e durante esse momento de terapia, Beth soltou um grito de dor, um grito estridente e aflito que estivera encerrado em seu coração durante muitos anos. Eu lhe disse: Beth, se pudesse ter dito alguma coisa a seu pai naquele momento, o que teria dito? De repente, o Espírito Santo fez reviver em sua memória exatamente o mesmo sentimento daquele instante de total desolação, e ela gritou, não com sua voz normal de adulta, mas com o choro e os soluços de uma criança de 3 anos, um apelo ao pai. Oh, papai, não vá embora, por favor. E todo o terror e o sofrimento experimentados naquele momento foram externados com gemidos inexprimíveis. Mais tarde, quando orávamos, ocorreu-me que, se expressássemos os gritos de desespero que Cristo soltou na cruz, Deus meu Deus, por que me desamparastes? Com a linguagem de uma criança, teríamos de empregar as mesmas palavras de Beth. Papai, não vá embora. E subitamente compreendi também que, por causa dessa experiência que Jesus viveu na cruz, ele compreende muito bem os clamores de milhões de crianças que tantas vezes se ouvem hoje em dia. Papai ou mamãe, não vá embora. Mas eles vão. O médico ferido ouve esse grito e os compreende, e se emociona com o sofrimento dessas crianças. Aquela experiência marcou o início de uma cura de alcance profundo para Beth. Contudo, eu ainda queria que ela gozasse daquela suprema integridade psicológica de que fala Romanos 8:28. Então conversamos sobre o sentido de sua vida, com o objetivo de que ela entendesse isso. Onde estava Deus quando a vida dela se iniciara? Havia ela aceitado as circunstâncias de seu nascimento, que viera de uma gravidez indesejada? Disse que não. Senti que devia indicar-lhe uma tarefa muito estranha, uma tarefa que tenho dado poucas vezes em todos os anos em que tenho trabalhado em aconselhamentos. Beth, eu lhe disse, vou lhe pedir para fazer uma coisa, mas gostaria que meditasse e orasse muito sobre isso. Queria que você tentasse imaginar o momento exato de sua concepção. Mentalize um instante em que a célula de seu pai penetrou na célula de sua mãe e você passou a existir. Foi nesse ponto que você entrou na história humana. E quando pensar nisso, pergunte-se o seguinte: onde estava Deus nesse momento? Beth levou muito a sério a tarefa. Uma semana depois, quando nos reunimos de novo, ela me contou o que se passara. Sabe de uma coisa? Nos 2 ou 3 primeiros dias, achei que tudo isso era uma ideia muito maluca. A única coisa que eu conseguia pensar era num versículo das Escrituras que me vinha constantemente às lembranças. Em pecado me concebeu minha mãe. Mais ou menos no 3º dia, quando estava pensando no assunto, não sem certa relutância, comecei a chorar, mas era um choro diferente do normal. Uma oração parecia estar brotando no fundo do meu coração e eu a escrevi. Em seguida, entregou-me a oração e, com a permissão dela, eu a transcrevo aqui. Ó Deus, meu coração salta de alegria ao lembrar que tu, meu Pai de amor, nunca me abandonaste. Estavas presente no momento em que fui concebida, pela lascívia humana. E mesmo naquele momento, tu me olhaste com amor de pai. E quando ainda estavas no ventre da minha mãe, tu pensaste em mim e em tua grande sabedoria fizeste planos sobre como eu deveria ser moldado à tua imagem. Sabendo do sofrimento que me aguardava, deste-me uma mente que me manteria fora do alcance da dor, até que chegasse o momento por ti mesmo determinado em que eu seria curada. Tu estavas presente quando minha mãe me deu à luz, contemplando-me com ternura, ocupando o lugar vazio deixado por meu pai. Tu estavas presente quando derramei as lágrimas amargas de uma criança que acaba de ser abandonada pelo pai. Tu estavas segurando-me ao colo durante esse tempo todo, embalando-me com teu amor consolador. Ah, por que não fiquei ciente da tua presença? Mesmo quando criança, eu era cega ao teu amor, incapaz de conhecê-lo em toda a profundidade e largura. Ó Deus, meu querido Pai, meu coração havia-se congelado, mas a luz do teu amor está começando a aquecê-lo. Estou novamente sendo capaz de sentir as coisas. Tu iniciaste um milagre em mim. Confio em ti e te louvo. Tua bondade e misericórdia têm estado comigo sempre. Teu amor nunca me abandonou. E agora os olhos de minha alma se abriram e te vejo como realmente és, meu verdadeiro Pai. Conheço teu amor e estou pronta a perdoar. Senhor, torna completa a minha cura. Beth alcançara a etapa final de cura em que Deus recebeu todas as dores que ela lhe entregara e a cura com seu amor restaurador e reciclador. E depois ele ainda deu o toque final, fez dela uma bênção para os outros. Certo domingo pela manhã fiz algo que raramente faço. Com permissão de Beth, narrei a história transcrita acima. Modifiquei alguns detalhes que poderiam identificá-la, pois sabia que ela estaria presente.
Ao final do culto, convidei para vir à frente as pessoas que desejassem oração por um problema emocional. Várias pessoas vieram. Perto de Beth estava sentada uma amiga sua, que começou a chorar compulsivamente perante o apelo. Aproximou-se e perguntou se ela gostaria que orasse por ela. A senhora protestou, hesitante, afirmando que seus problemas eram por demais profundos e que ela não iria entender. Nesse momento, Beth começou a passar por uma luta interior. Ela percebia o que Deus estava pedindo-lhe para fazer e achava que ele estava pedindo demais. Mas instantes depois compreendeu o que deveria fazer. Inclinou-se para a amiga e sussurrou no ouvido. Não se espante, mas fui eu quem deu permissão ao pastor para narrar essa história, sabe? Eu sou a Beth. A amiga fitou-a com incredulidade. Sou eu mesma, repetiu ela. Sou a Beth e creio que posso compreender seu problema e talvez ajudá-la. As duas vieram à frente juntas e passaram um longo tempo ali conversando e orando. Assim teve início a restauração emocional da amiga de Beth. Depois, quando esta me narrou isto, tinha na fisionomia a expressão luminosa de um abençoado que se tornou bênção. Deus havia reciclado seus sofrimentos, curando-os e transformando-os em instrumento de bênção para os outros. Muitos pensam que só podemos ajudar a outros com nossas próprias forças e que só podemos realmente fazê-lo depois que formos vitoriosos e que só podemos dar a Deus a maior glória com nossas forças pessoais. Mas Paulo disse que há apenas duas coisas nas quais podemos nos gloriar. A primeira é a cruz de Cristo, talvez o ponto máximo da fraqueza em toda a história humana. A última palavra é injustiça, que Deus transformou em salvação para o mundo todo. A outra coisa na qual podemos nos gloriar é em nossas fraquezas e enfermidades. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Somos chamados a ser bênção para outros, não a partir de nossa força, mas de nossa fraqueza. Muitas vezes, no gabinete de aconselhamento, as pessoas falam de suas profundas perplexidades e problemas, e sempre somos tentados a impressioná-las, a ser aquele conselheiro sábio a partir da força pessoal e dar um conselho precioso. Mas aí o Espírito Santo sussurra ao meu ouvido: Davi, fale ao seu respeito com essa pessoa. Ele não é um cliente, não é um caso, detesto esse termo. É um ser humano que está sofrendo. Revele a ele suas fraquezas, seus traumas emocionais e suas lutas. Diga-lhe como o Espírito Santo o ajudou em suas fraquezas. Muitas vezes, interiormente, eu resisto ao Espírito Santo e discuto com ele. Mas, Senhor, não posso fazer isso. Ele me procurou como seu pastor. Ele me respeita e me vê como uma pessoa forte e sábia, que tem solução para tudo. Mas, afinal, sempre acabo me rendendo à pressão suave que ele exerce sobre mim e sigo as instruções. E todas as vezes que eu faço isso, Deus tem ali a oportunidade de exercitar seu poder. E seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, cumprindo assim sua promessa contida em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. E várias vezes tenho sido participante dessas profundas experiências de restauração de vidas em que Deus faz reciclagem de traumas, sofrimentos e fraquezas e depois os usa para o bem de alguém e para a sua glória. E essas experiências que tenho tido, tenho visto também em outras pessoas e acredito que você também possa tê-las.